Não leveis nada para o caminho, mas apenas cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura, que andassem de sandálias, que não levassem 2 túnicas. Há um despojamento aqui exigido dos apóstolos para esse início de missão. Primeiro porque nós percebemos que a própria igreja que nasce também despojada de todas as seguranças, de todo auxílio mundano, de todo auxílio humano. Nascem por força do Espírito Santo e pregam na força do Espírito Santo e na providência de Deus o crescimento dessa mesma igreja. O que acontece é que muitas vezes nós, hoje, no nosso contexto, na nossa contemporaneidade, talvez estejamos às vezes muito acostumados a ter inúmeras seguranças para evangelizar, para pregar o reino de Deus, E no entanto, se nós formos avaliar tanto a história da igreja, desde o seu princípio, desde os Atos, ou até a nossa história pessoal, pensamos nessa mesma capela, ou tantas igrejas, ou tanto da nossa igreja aqui no Brasil, começou muitas vezes de forma mais simples, mais pobre, paulatinamente, não tendo todos os recursos. Faz parte, porque é Deus quem auxilia, porque é Deus quem faz crescer, é auxílio da providência divina que nos assessora, portanto. O que acontece é que nós muitas vezes estamos tão cercados de seguranças que muitas vezes não sabemos evangelizar sem esses meios, sem essas seguranças. Conto-lhes uma experiência, Antes de ser ordenado diácono por 1 ano, eu fui enviado a trabalhar, pastoralmente, na missão na ilha do Marajó, lá no norte, lá no Pará. E muitas vezes eu ia acompanhando um padre que ia visitando as comunidades ribeirinhas e que eram muito carentes, muito pobres. E no entanto ali vivia-se a fé. E muito mais assim, as pessoas quando viam o padre, e o padre ia às vezes nessa comunidade pela distância, pela dificuldade, 1 vez ao ano, para celebrar casamento, celebrar missa, celebrar batizado, fazer tudo naquele dia, naquela visita. E depois ia passando de uma comunidade a outra, E no entanto viviam a fé, cultivavam a fé, estavam rezando juntos. Será que se nós olhássemos esse panorama, desta carência e falássemos, não tem como fazer, porque falta isto, falta aquilo, talvez cruzaríamos o braço e aquelas pessoas não receberiam fé. Então é preciso perceber isso. Não que não seja necessário os recursos, sejam materiais, sejam de formação, seja técnicos, isso tudo é necessário e é bom, mas não é o essencial. Sem ele, nós não podemos deixar de evangelizar só porque não temos. O evangelho nasce do testemunho, nasce da vivência, nasce da nossa palavra e nasce da graça de Deus. Deus, no mais simples, pode fazer, sim, brotar a fé. E tenhamos que compreender isso. Por isso Jesus faz essa primeira experiência com os apóstolos, exigindo deles, então, esse desprendimento, esse desapego para evangelizar, para ser esse sinal. E também nós vimos que Jesus fala, entre tantas coisas, porque poderíamos comentar cada detalhe desta orientação de Jesus, mas interessante que ele fala, que não levem 2 túnicas. Nossa, depois de andar naquele sol lá de Jerusalém, Galileia, levar só uma túnica, aquilo ali devia estar imprestável, Mas eu acho que há um outro sentido aqui, eu gostaria de partilhar com vocês. Não nos esqueçamos que depois São Paulo que nos vai falar que nós devemos nos revestir de Cristo. E essa é a verdadeira veste que nós devemos viver. Então, não ter 2 túnicas, não ter 2 opções de vida, 2 opções de experiência de fé. É preciso abraçar a verdadeira fé em Cristo, revestir-se dele e ser autêntico nele, portanto. Porque quantas são as pessoas que talvez dentro da igreja, nossa, é um amorzinho, é tão bom com o irmão, é isso, aquilo outro. Dentro de casa, às vezes é uma megera, ninguém suporta, mas que duplicidade é essa, Que dentro da igreja é uma coisa, parece que ela se reveste de cristão, e fora dela é outra coisa totalmente diferente. Não tenhais 2 túnicas, não revestivos de um momento de Cristo e depois do demônio.
Desculpa falar desses termos, mas é para entendermos que é necessário a autenticidade do nosso testemunho cristão. Se assim abraçamos a fé, sejamos em todo tempo e lugar, sejamos em todos os ambientes, para que a fé também, o testemunho seja credível, portanto. Também depois Jesus pede: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Quando entrardes na casa, ficai até a vossa partida. Eu sei que há cristãos que têm esse costume, né? Vai batendo de porta em porta. Eu vim falar do Evangelho, de Jesus, etc. Mas já imaginaram que quando você se hospeda num lugar, você cria ali um vínculo com aquelas pessoas, com aquela família que te recebe? Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência, de ir num outro lugar, de passar, né? Até por um retiro, alguma coisa. Já aconteceu comigo lá atrás, quando eu era jovem, inclusive. Você cria vínculo com aquelas pessoas. E algo que muitas vezes não acontece conosco é que nós temos que encontrar também, ter um sentimento de pertença à comunidade de fé. E pertença à casa que Deus permitiu que nós entrássemos. Permitam-me dizer melhor, com outras palavras, essa minha interpretação. Se eu tenho uma vivência numa comunidade, eu pertenço a ela, sou membro dela. Ali eu devo formar família com os meus irmãos. Porque um fenômeno que eu observo em muitos lugares é: um dia a pessoa está aqui, depois ela está na paróquia tal, depois ela está na capela não sei aonde, depois não sei o quê. Ela não forma vínculo com nada. Ela não encontrou uma casa a qual ela chegar e se hospedar e ali ser acolhido, ali sentir-se família. É preciso que nós cultivemos isso. É claro que circunstancialmente, às vezes estamos em uma outra comunidade, em outra paróquia, fora, por algumas circunstâncias justas e, vamos dizer assim, cabíveis, mas nós temos que criar casa, nós temos que criar família. Por isso, onde vos receberem, ficai até a vossa partida, né? Criai familiaridade. É assim que a família de Deus se edifica, é assim que aquela comunidade se edifica. Não apenas como quem, às vezes, né, como é um turista de uma igreja a outra, de uma paróquia, de uma capela a outra. Volto a dizer, algumas circunstâncias são cabíveis, são compreensíveis de um momento ou outro, mas há aqueles que não criam raízes em lugar nenhum, não criam pertença a lugar nenhum. Essa pertença, essa familiaridade é que também edifica a comunidade cristã. E por fim também, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles, se não vos receberem bem. Caríssimos irmãos e irmãs, na nossa experiência de fé, né, de igreja, talvez nem tudo aquilo que nos propomos, ou não em todos os lugares que nos encontremos, nós vamos encontrar facilidades. Às vezes até encontraremos dificuldades, resistências, incompreensões. Às vezes no trabalho pastoral, em algum movimento, até em alguma comunidade específica. Mas se ali não é nosso lugar, sigamos em frente, até que Deus nos coloque, nos plante verdadeiramente em algum lugar em que o nosso trabalho possa frutificar. O problema é que muitas vezes há quem, tendo uma experiência ruim em um lugar, alguma situação com alguém, com um padre, com um coordenador, a pessoa carrega o pó daquela situação em seus pés, ou seja, ela carrega aquela má experiência e vai arrastando aquilo, né? Porque falaram tal coisa, porque o padre naquele dia estava cansado, acordou mal, com dor de cabeça e não quis me atender, né? Ou porque não sei o que, qualquer coisa. Só que a pessoa vai arrastando aquilo, vai levando aquilo para o resto da vida, uma mágoa, um ressentimento, uma falta de perdão. E no fundo, a pessoa é que não anda, a sua vida de fé é que não anda, que se estagna, que paralisa. Deixe a poeira para trás, deixe para trás esse sentimento, esse ressentimento.